Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo nosso escatológico, ou seja, sobre as profecias, final dos tempos, sobre os eventos que ainda hão de vir. E eu te convido a assistir os demais vídeos escatológicos no nosso canal youtube.com/prgiovanni. Compartilhe com outras pessoas, clique no sininho aqui também, siga o nosso canal, não esqueça de clicar para seguir o nosso canal e receber as nossas notificações de vídeos novos. E as nossas redes sociais também estão no link abaixo do YouTube. Você pode compartilhar com outras pessoas, você pode semear nesse ministério, você pode também seguir-nos no Facebook, no Instagram, mandar e-mail para a gente. Nós estamos aí para servir os irmãos, te fazer crescer e florescer no Senhor, porque Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E hoje a nossa temática é a pessoa e o ministério do falso profeta. A pessoa e o ministério do falso profeta. Quem é esse falso profeta? Nós vamos compreender à luz da palavra de Deus, que está em Apocalipse 13, de 11 até 17. A Bíblia Sagrada, está aqui a Bíblia, ela nos diz o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra, que possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. A primeira besta aqui é o anticristo, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aqui uma imagem ao anticristo, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Versículo 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, ou o anticristo. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Então aqui nós temos uma menção tanto da besta, conhecido, ou primeira besta, conhecido por nós como anticristo, o filho da iniquidade, o iníquo, que nós falamos no vídeo anterior sobre a pessoa e o ministério ou a atuação do anticristo. E agora nós vamos falar sobre esse segundo personagem de Apocalipse capítulo 13, que é um falso profeta, ou um líder religioso mundial, que de alguma maneira vai contribuir para a exaltação, a elevação do anticristo como grande líder do poder gentílico mundial. Então, associado diretamente ao anticristo, ou a besta aqui, esse cabeça do império federado, que é o anticristo, há outro indivíduo aqui, outro personagem conhecido como o falso profeta. Você pode encontrá-lo também em Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, versículo 10, chamado aqui nesse trecho que nós acabamos de ler como segunda besta, em Apocalipse 13, de 11 a 17, que foi o trecho que nós lemos para você, em que é dada a sua descrição completa, suas características, sua pessoa e seu ministério. E essa passagem das Escrituras mostra alguns importantes fatores relacionados a esse personagem que devem ser observados pelo atento leitor da Bíblia e aqueles que querem se aprofundar ainda mais sobre a escatologia, que é a doutrina que ensina acerca dos eventos que ainda hão de vir. O primeiro destaque que nós damos aqui é que esse indivíduo, o falso profeta, é evidentemente um judeu, já que ele surge da terra ou da terra seca, que é a Palestina aqui. É o que nós vemos em Apocalipse 13, 11, essa menção. Segundo destaque que nós damos é que ele é influente nos negócios religiosos. Conforme Apocalipse 13, 11, ele tinha 2 chifres parecendo um cordeiro. Ou seja, ele tem toda a habilitação, toda a capacidade na religiosidade, espiritualidade falsa ou nos negócios religiosos.
Terceiro destaque que nós damos aqui é que ele é motivado por Satanás, como é a primeira besta. Ou seja, ele é movido por Satanás, manipulado, usado, tem todo o poder e toda a proeminência dado pelo próprio inimigo das nossas almas, Satanás. É o que nós vemos em Apocalipse 13:11 também. Outra quarta característica aqui é que ele tem uma autoridade delegada, ou seja, dada. É uma autoridade que foi dada pela primeira besta, que é o anticristo, conforme Apocalipse 13:12. O quinto destaque que nós damos aqui, ou característica, é que ele promove a adoração à primeira besta, que é o anticristo, e convence a terra toda, ou na sua grande maioria, obviamente, a adorar a primeira besta, como se o anticristo fosse o próprio Deus. É o que nós vemos em Apocalipse 13:12. O sexto destaque que nós damos aqui, ou característica, é que o seu ministério é autenticado pelos sinais e milagres que ele faz. Evidentemente, provando aqui como se ele fosse Elias, que estava por vir, falsificando o ministério profético de Elias, que, vocês sabem, era alguém que tinha muitos sinais e maravilhas naquela época, obviamente, pelo poder de Deus. Nós vemos essa menção, né, desses sinais e milagres falsificados do falso profeta em Apocalipse 13, de 13 a 14. Também o sétimo destaque que nós trazemos aqui é que o falso profeta terá sucesso em enganar o mundo incrédulo, que não creu na pregação da mensagem do Evangelho, do reino de Deus. Então ele vai ter sucesso no meio dos ímpios, dos incrédulos, no tempo da tribulação. E o oitavo destaque é que a adoração promovida por ele é uma adoração, obviamente, idólatra. Não é o único Deus verdadeiro, pelo contrário, é um falso Deus, é uma adoração idólatra que blasfema contra Deus. O nono destaque que nós trazemos aqui é que ele tem o poder da morte para convencer homens a adorar a besta, conforme Apocalipse 13:15. E o décimo destaque é que ele tem a autoridade no meio econômico para controlar todo o comércio mundial, é o que nós vemos no versículo 16 e 17 de Apocalipse 13. Ele também tem uma marca que estabelecerá a sua identidade para aqueles que viverem naquela época, conforme Apocalipse 13:18. Então podemos observar que, ao comparar a segunda besta, que é o falso profeta, a primeira besta, que é o anticristo, o Apocalipse aqui apresenta como serva da primeira, ou seja, o falso profeta será servo do anticristo. Ela é chamada também de falso profeta em Apocalipse 16:13, Apocalipse 19:20, Apocalipse 20:10. Por quê? Porque ministra juntamente com a primeira besta, o anticristo, como seu profeta, como se fosse o seu Arão, né, o seu porta-voz. Então somos apresentados aqui através das Escrituras uma trindade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Satanás sempre quis falsificar as coisas de Deus. Entre elas, ele quis instituir essa trindade satânica, demoníaca, ou a trindade do inferno: o dragão, a besta e o falso profeta, conforme descreve Apocalipse 16:13. O lugar ocupado aqui por Deus no seu plano é assumido como se fosse de Satanás. E o lugar de Cristo é ocupado pela primeira besta, o anticristo, e o ministério do Espírito Santo é desempenhado falsificamente, né, de maneira falseada, aqui, enganosa, ludibriosa, pelo falso profeta. Tá bom? Qual é a relação entre o anticristo e as duas bestas? Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso. A palavra anticristo aparece somente nas epístolas de João, nas cartas pastorais de João. E é usada lá em 1 João 2:18, no versículo 22 do capítulo 2, no capítulo 4, versículo 3, e em 2 João 7 também tem uma menção tem esse termo anticristo. Um estudo dessas referências pode revelar para você, estudioso da escatologia, que João está preocupado principalmente com um erro imediato de doutrina, ou seja, a negação da pessoa de Cristo, que era a grande preocupação do apóstolo João naquela época. A ênfase aqui não está na revelação futura de um indivíduo, mas sim na manifestação presente da falsa doutrina. Para o apóstolo João, o anticristo já estava presente naquela época. Claro que não de maneira pessoal, mas através de um espírito enganador. Surge então
a questão referente aqui à relação entre o anticristo das epístolas de João e as bestas, que também representam, entre elas, uma delas, o anticristo, do Apocalipse. Esse prefixo anti pode ser usado tanto no sentido de em vez de, né, por isso anticristo, quanto no sentido de contra Cristo. Aldrich, um teólogo muito estudioso no assunto, ele diz assim: a solução do problema da identificação do anticristo parece depender do esclarecimento da questão de ser ele fundamentalmente o grande inimigo de Cristo ou o falso Cristo. Tyre, um outro teólogo também, fundamenta a existência dessas duas possibilidades, quando ele diz que a preposição, o anti aqui, tem dois usos básicos nos idiomas originais. Primeiro, tem o uso de contra ou oposto a Cristo. E em segundo lugar, uma troca, ou seja, o termo seria em vez de Cristo ou no lugar de Cristo, conforme Joseph Henry Tyre, na sua obra, né, um excelente léxico de grego para o inglês, chamado Lexicon of the New Testament, tá bom? Um estudo também das 5 implicações de anticristo nas epístolas de João parece mostrar claramente essa ideia de oposição a Cristo e não apenas de uma troca. Trench, um outro teólogo também erudito, ele fala o seguinte: para mim as palavras de João parecem decisivas como uma indicação de que a resistência a Cristo e o desafio a ele, né, por parte da besta aqui do anticristo, e não alguma assimilação enganosa de seu caráter e trabalho, é a marca essencial do anticristo. Logo, é isso que devemos esperar encontrar incorporado ou personificado nesse nome e nesse personagem. Nesse sentido, se não todos, pelo menos muitos dos pais da igreja compreendiam a palavra anticristo, ou antichrist em inglês. Quem falou isso foi Richard Trench, né? Richard C. Trench, na sua obra Synonyms of the New Testament, ou Sinônimos do Novo Testamento, quando ele estuda essa palavra anticristo na sua raiz quanto aos originais. Então a palavra anticristo parece contrapor-se ao falso Cristo nas Escrituras. Essa palavra também é usada em Mateus 24 e em Marcos 13:22, quando ao contraste, né, entre as palavras, o mesmo autor aqui, né, esse autor, Trench, fala o seguinte: o pseudo-Cristo, o falso Cristo, não nega ser Cristo, pelo contrário, ele se baseia nas expectativas de que o mundo, então, naquela época profética, tem de tal pessoa, ou seja, ele tão somente se apropria delas, afirmando com blasfêmia que é o grande prometido, em quem as promessas de Deus e a esperança dos homens são ou serão realizadas. A diferença então está clara, ou seja, anticristos ou anticristo nega que há um Cristo, ou é um pseudo-Cristo ou um falso Cristo, é o que afirma ser Cristo, mas não é. Esse personagem é a besta de Apocalipse. Então parece que João tem em mente a ideia de oposição, em vez da ideia de substituição. Essa ideia de oposição direta a Cristo parece ser a caracterização específica da primeira besta, pois ela coloca o seu reino contra o reino do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Se o anticristo deve ser identificado com alguma das duas bestas, é claro, com a primeira de Apocalipse 13, como nós já mencionamos, tá bom? No entanto, aqui talvez, né, João não esteja fazendo referência a nenhuma das duas bestas do Apocalipse, mas sim a um sistema de engano ilícito que as caracterizará ou que se perpetuará nesse tempo profético da tribulação, conforme 2 Tessalonicenses 2,7. Já que ele está realçando aqui, né, João, o perigo de um abandono doutrinário no seu tempo, também isso acontecerá nos tempos proféticos mais atuais, como nós cremos que estamos chegando. Ele também os lembra de que tal é o ensinamento da filosofia do anticristo de Satanás, que Paulo acreditava já estar em ação, conforme ele relata em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Então, sem dúvida, essa filosofia do anticristo, ou esse ensino equivocado, errado, contrário a Cristo, gerado por Satanás, mencionado aqui pelo apóstolo João, culminará, ou seja,
terá o seu apogeu nas bestas do anticristo, né, do Apocalipse, perdão, em seus ministérios conjuntos, quando a primeira besta, o anticristo, estará em oposição direta a Jesus de Nazaré, como alguém que cumpre falsamente aliança com Israel na sua terra. Já a segunda besta, o falso profeta, assumirá o lugar de liderança no meio religioso, exaltando o anticristo, pedindo que a terra adore o anticristo, que por direito só pertenceria, obviamente, a Jesus de Nazaré, o verdadeiro Cristo. Mas João aqui, né, não tenta identificar nenhuma das bestas como o anticristo, mas sim alertar, né, os seus leitores e que aquele, ou seja, o anticristo, quer negar a pessoa de Cristo, que estará trilhando o caminho que por fim desembocará na manifestação do sistema ímpio de atividades, ou seja, esse sistema pernicioso do anticristo e do falso profeta, que as ambas bestas, né, de Apocalipse 13 vão exercer sobre a terra. Elas também, na sua unidade corporativa, são o ápice, o apogeu, vamos dizer assim, o auge da impiedade da humanidade no mundo nesse período profético, que é o período tribulacional, ou a semana 70 de Daniel, ou também conhecido como a 70ª semana de Daniel. Então continue conosco, querido, clique aqui nas nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Nós falamos hoje sobre a pessoa e o ministério do falso profeta, esse grande líder religioso que de alguma maneira vai contribuir para elevar o anticristo no seu apogeu, no seu poder gentílico mundial. Então, continue conosco, nos próximos vídeos estaremos falando sobre uma grande batalha a ser travada no final da tribulação, a famosa campanha do Armagedon. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, ponha a tua vida em ordem. Jesus está voltando, final dos tempos estão aí, a dispensação da graça está se encerrando, a era da igreja, Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, te apruma com Deus, te alinhe com o céu, se santifique, se consagre. Jesus está voltando, tá bom? Que Deus abençoe, compartilhe com outras pessoas esse vídeo e continue conosco nesse canal. Não esquece de apertar no sininho, dá um joinha e se quiser deixar seus comentários abaixo, nós estaremos respondendo com muito carinho as suas indagações, ok? Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus. Amém e amém.